Olá, tudo bom com vocês? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Instituto da Estabilidade do Servidor Público, que é um instituto, uma garantia constitucional que é previsto no artigo 41 da Constituição Federal, que vai dizer basicamente o seguinte, que o servidor público ele terá o direito à estabilidade no serviço quando ele tiver exercer sua função pelo período de 3 anos, que é o período de estágio probatório. Ele vai ter esse período de 3 anos e dentro desses 3 anos ele vai, nos últimos 4 meses, realizar a chamada avaliação de desempenho especial, avaliação especial de desempenho, né? E nesse sentido vai verificar de maneira objetiva, são critérios objetivos, se o servidor de fato possui aptidão ou não para seguir naquela função. Se ele seguir, se ele for apto, então ele vai ter sim o direito à estabilidade. Se ele não for apto, se ele for considerado inapto, ele vai ser exonerado. Lembrando que nesse caso ele é exonerado, não vai ter a demissão, porque a demissão é uma pena. E nesse caso ele está no período de estágio probatório, mas ele não teve falta grave, não teve nada nesse sentido. Ele vai ser considerado inapto por não atender aos critérios objetivos que a função determina para ele. Então, o requisito da estabilidade, o conceito da estabilidade, né, o princípio da estabilidade, ela é muito importante justamente porque faz com que o servidor ele atue com duas características principais. A primeira é a da impessoalidade, porque o servidor público ele está atuando em nome do órgão público. E a segunda vai ser o princípio da eficiência. Por isso que é tão importante se ter realmente a fiscalização em relação a essa avaliação especial de desempenho, porque é assim que se tem o controle funcional, o controle das funções de desempenho e de qualidade do órgão público, para saber de fato se o servidor ele é apto ou não a desenvolver aquela função e a partir disso garantir a sua estabilidade. E por que é tão importante essa garantia de estabilidade? Justamente para que esse servidor ele não venha sofrer com pressões externas, seja do cunho político ou de cunho econômico, justamente pelo que eu falei do princípio da impessoalidade. A ideia é dar ao servidor tudo o que for necessário para que ele desempenhe a função da maneira mais eficiente possível, sem se preocupar com possíveis pressões externas que possam surgir e que irão surgir, já que ele faz parte do órgão do serviço público, né? Ele faz parte da administração pública. Então, nesse sentido, vão sim sempre surgir algumas pressões e a estabilidade, ela garante, esse princípio, o conceito da estabilidade do servidor público, garante justamente isso, que ele consiga desempenhar suas funções da melhor maneira possível. Lembrando que dentro desse período de 3 anos, do chamado estágio probatório, tem que ser realizada a avaliação especial de desempenho por comissão específica, por comissão especial, né, de desempenho. E se por acaso, durante o prazo de 3 anos, não for realizada essa avaliação, se considerará que o servidor público ele terá o seu direito garantido. Por quê? Entende-se que a administração pública ela foi silente. Se ela foi silente, se ela de fato não falou nada, não fez a avaliação de desempenho especial durante esses 3 anos, significa dizer que ela é como se ela estivesse satisfeita com o serviço do servidor e nesse caso o servidor vai ter o seu direito adquirido. Então ele vai sim ter a sua estabilidade garantida caso a administração pública seja também omissa. A estabilidade é um direito constitucional referente ao servidor público. É o que consta expressamente na Constituição Federal, no artigo 41. Mas para que esse servidor ele adquira a estabilidade, é necessário a gente observar 3 requisitos. Primeiro, esse servidor ele precisa ser nomeado a um cargo efetivo. Segundo, existe aí nesse segundo requisito um critério temporal. Isso significa dizer que esse servidor ele só vai conquistar essa estabilidade quando se der 3 anos do exercício do cargo. O terceiro requisito estaria no que a gente chama de avaliação especial de desempenho. Essa avaliação especial de desempenho, ela exige que o servidor ele tenha seu desempenho aprovado por comissão especial.
É o que consta no artigo 41, parágrafo 4. É importante dizer também que, caso a administração não institua ou retarde a comissão especial, deve-se considerar que esse servidor garantiu a estabilidade. Por quê? Porque o servidor ele não pode ser responsável pela inércia dos órgãos administrativos. Uma coisa importante a se pontuar é que existe uma diferença entre avaliação especial de desempenho e avaliação periódica de desempenho. Quando eu falo em avaliação especial de desempenho, eu estou me referindo àquele servidor que está sendo avaliado durante os 3 primeiros anos do exercício do seu cargo efetivo. Quando eu falo em relação à avaliação periódica de desempenho, aí a gente fala sobre, se correlaciona ao princípio da efetividade. Ao princípio da eficiência. Isso significa que esse servidor ele vai ser avaliado periodicamente, vai ser avaliado anualmente ou semestralmente para ratificar a continuidade desse serviço público. Bom, gente, vamos falar agora um pouco sobre a diferença entre os termos exoneração e demissão do servidor público. É importante iniciarmos esse assunto falando sobre a diferença desses dois termos. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a demissão. O que significa a demissão? A demissão é aquele ato que possui o caráter punitivo, ou seja, ele vai decorrer a partir do cometimento de uma falta grave, que essa falta grave foi realizada pelo servidor. Então, a demissão, diferente da exoneração, vai possuir um caráter punitivo. E no caso, a exoneração, ela vai consistir na dispensa do servidor público do seu cargo, por interesse do próprio servidor ou por interesse da administração pública, certo? Então, não podemos confundir esses dois termos, porque eles não podem ser substituídos e ambos vão ocorrer em momentos distintos. A exoneração, ela vai ocorrer, ela comporta duas subdivisões. Bom, a primeira, ela pode ser a pedido do próprio servidor, que manifesta a sua vontade de não permanecer mais naquele cargo. E a segunda, ela pode ocorrer ex officio, ou seja, partindo da própria administração pública. E essa exoneração ex officio, ela pode ocorrer em 3 hipóteses. A primeira é quando, no caso do servidor público, ocupante de cargo efetivo, ele não atende àquelas exigências que são impostas a ele durante o estágio probatório. Ou seja, ele passou pela avaliação de desempenho, ele não foi aprovado naquela avaliação e isso vai ensejar a sua exoneração posteriormente, após aquele período trienal. No segundo caso, quando o servidor, após ele já ter tomado posse, ele não entrar em exercício no prazo legal. Então, isso também é uma outra hipótese de exoneração. E a terceira diz respeito aos cargos em comissão, certo? Então, essa exoneração, ela vai ocorrer ex officio pelo juiz da autoridade competente. A Lei 8.112, em seu artigo 132, ela vai trazer lá as hipóteses em que o servidor ele vai poder ser demitido. Por exemplo, quando ele comete algum crime contra a administração pública, quando ele comete algum ato de improbidade administrativa, quando ele comete algum ato de corrupção. E aí, nesses casos, será instaurado um procedimento administrativo, que é o conhecido PDA. E sabemos, durante esse ato administrativo, será garantido ao servidor todas as garantias, sua ampla defesa e seu contraditório. E ao final, se for comprovado que o servidor de fato cometeu algum desses atos elencados no artigo 132, ele será demitido no caso, e não exonerado, porque a demissão, como eu já falei, ela tem caráter meramente punitivo.